Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão com expectativas em Deus? Diga glória a Deus. É clichê na igreja, né? Dizer, quantos estão com expectativa em Deus? Você saiu da sua casa para quê, né? Glória a Deus. Ainda da forma que você está, nós vamos ler alguns textos bíblicos, alguns trechos da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você hoje que tenha expectativa em Deus, porque Deus que te trouxe aqui nessa noite vai fazer algo novo na sua vida, amém? Amém, querido? Ainda feche os teus olhos. Gostaria que você fizesse um gesto de adoração a Deus, levantando suas mãos. Oh, Espírito, vem. Faz aqui algo novo, Senhor Jesus. Faz aqui algo novo, Senhor. Faz aqui algo novo, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, temos expectativa no Senhor, Pai querido. Nossa expectativa é no Senhor. Nosso coração está voltado para Ti, Senhor Jesus. E queremos, Pai, e cremos que Teu Espírito Santo está aqui nessa noite. Essas mãos estão estendidas para, Senhor, receber de Ti. Pai querido, nessa noite então vem, Senhor Jesus, traga algo novo, Senhor Jesus, transformando, levando para um novo nível no Senhor, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, para louvor da sua glória, amém. Glória a Deus, aleluia. Querido, muito feliz de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra. É lógico, muita responsabilidade. Nós vamos ler alguns textos, 2 Coríntios 3:18 e Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E hoje é um dia de muito felicidade, né? Algumas pessoas hoje vão passar para um nível diferente, amém? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar sobre passar para o outro nível. Quantos querem passar para outro nível em Deus? Quantos querem mais em Deus? Então cria expectativa porque Ele vai fazer. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Pode projetar aqui, irmão? Vamos ler juntos? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, amém? Esse trecho de glória em glória, nós vamos realmente falar hoje sobre ir para outro nível. Nós vamos falar sobre estar tendo experiência pessoal com Cristo. Nós vamos falar sobre a sua experiência pessoal com Cristo. Vamos falar sobre uma pessoa que também teve uma experiência pessoal com Cristo, no capítulo 5 de Lucas. Agora eu quero desafiar nessa noite, começando. Qual que é a sua experiência pessoal com o Senhor? Eu já aceitei a Cristo, eu já oro, eu já tenho intimidade com o Senhor, já vi milagres acontecer na minha vida. Qual o nível seu de intimidade com o Senhor? Sabe, querido, eu estava preparando a palavra e lendo, e Deus veio muito forte no meu coração, trazendo isso, porque todos nós que estamos aqui, estamos em algum nível, espiritual, ou profissional, ou de alguma forma estamos em algum nível, e nós sempre, Deus nos fez homens e mulheres, que desejam sempre galgar níveis acima daquilo que estamos, é normal, Deus nos fez para crescer. O texto que nós acabamos de ler fala sobre isso, que nós somos transformados de glória em glória, como pelo espelho. Ou seja, quanto mais eu contemplo o Senhor, Ele reflete em mim sua imagem, e eu sou transformado conforme Ele, amém? Então como eu sou transformado de forma simples? Quanto mais eu contemplo, diga, quanto mais contemplo ao Senhor, mais sou transformado, amém? Como nós contemplamos o Senhor, querido? Orando, buscando, jejuando, lendo a palavra do Senhor. Nós somos transformados. Agora veja bem, Deus te trouxe aqui nessa noite e me trouxe aqui também para dizer para você que Ele quer te levar a um novo nível. Talvez você tenha passado por dificuldades, momentos difíceis ou não. Talvez coisas tenham acontecido em sua vida, mas o fato é, Deus quer te levar a um novo nível.
O fato é, Deus quer te levar a um novo nível de intimidade. Você não pode estar conformado com aquilo que está acontecendo em sua vida espiritual. Você não pode estar conformado com aquilo que está acontecendo na sua vida financeira. Você não pode estar conformado com aquilo que está acontecendo na sua vida profissional. Você tem sempre que querer mais. De glória em glória, nós vamos galgando coisas no Senhor. Amém? Quantos inconformados nós temos aqui nessa noite? E quantos conformados? Ninguém? Então eu estou falando para as pessoas certas. Glória a Deus. Capítulo 5 do livro de Lucas. O irmão vai projetando aqui enquanto eu vou lendo. Diz o seguinte: está falando sobre uma passagem em que Jesus está, algumas pessoas conhecem como a pesca milagrosa, outros como a escolha de discípulos, mas muito se fala sobre a pesca milagrosa nesse texto. E diz assim, no capítulo 5, versículo 1: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcados, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus. Vamos falar desse texto, querido, de algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração, sobre essa mudança de nível. O texto aqui, ele está logo, capítulo 5, logo após o capítulo 4, que foi sobre a tentação de Jesus. E Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a pregar a palavra, e há muitas coisas acontecendo. Há cura de pessoas, há sinais, há maravilhas. E chega nesse capítulo 5 aqui, há algum acontecimento de um milagre, há um acontecimento, mas que está envolvendo os discípulos. Os discípulos de Jesus, eles começam a sua chamada aqui. Então aqui Jesus ensina a ir para o outro nível. E eu quero lhes explicar como. Jesus, ele está ali ministrando, ele está passando pelo Mar da Galileia, e caminhando ali, ele pôde estar observando os acontecimentos. O que estava acontecendo aqui naquele momento, querido? O que estava acontecendo ali? Jesus, ele estava observando que havia pescadores, que havia pessoas, mas também houve um momento em que as pessoas começaram a apertar Jesus, porque estavam ouvindo a palavra de Deus, algo novo estava acontecendo ali. Assim como você veio também aqui hoje, algo novo está para acontecer. Sua expectativa tem que estar em Deus. E Jesus, ele vai caminhando, quando ele avista um barco, ele vê 2 barcos, ele sobe em um. E aqui eu quero parar um pouco para fazer uma pequena reflexão. Havia 2 barcos ali, talvez havia até mais, a Bíblia fala de 2, e Deus escolheu um, que era o de Simão Pedro. Isso me fala uma coisa, querido. Se você está aqui nessa noite, você é o barco onde Jesus quer subir e habitar, amém, querido? Quantos estão aqui nessa noite que estão com Jesus no seu barco? Quantos estão nessa noite que Jesus está no seu barco? Então preste atenção. Quando Jesus viu você, Ele escolheu você,
Ele subiu, vamos dizer, em você. Ele se apropriou de você, porque você é filho dele. Você é chamado dele, amém, querido? Então a primeira coisa que nós temos que entender nessa noite é que Jesus, ele subiu num barco. Ele podia subir de qualquer um, mas ele subiu no barco de Simão Pedro. Na frente nós vamos explicar o porquê eu estou dizendo isso. E Jesus, ele sobe nesse barco, querido. E acontece muitas coisas quando tem um barco. Tem duas passagens, o primeiro dessa peça milagrosa, e depois quando Jesus, ele também está num barco, e que há muitas coisas acontecendo ao redor. Os discípulos, eles estão preocupados com o que vai acontecer. Olha, vai afundar, vai acontecer muita coisa. E o que eles fazem? Eles vão até Jesus, que está dormindo. E Jesus: Senhor, acorde-nos, o negócio está feio ali fora. E Jesus faz o que, querido? Acalma a tempestade. Quero dizer para você nessa noite, que Jesus, se ele está no seu barco, pode passar a tempestade que for, pode passar o movimento que for, pode passar a pandemia que for, mas se ele está com você, querido, você vai sair do outro lado, porque ele está com você. Ele manda acalmar a tempestade, ele atravessa com você, querido. Não se esqueça disso, amém? Ele está com você, querido. Glória a Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui, querido, no versículo de número 4, Jesus estava ensinando, escolhe o barco de Simão, sobe nele. Ele estava ensinando com as multidões, e diz o versículo 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pensa comigo, querido. Pedro e os outros pescadores estavam ali. Diz a Bíblia que eles haviam pescado a noite inteira. Os caras estavam cansados. O negócio não estava fácil. Eles estavam ali numa dificuldade tremenda. E eles começaram a ouvir. Jesus chama ali, Pedro sobe para o barco e eles começaram a ouvir a palavra do Senhor. Eu fico imaginando o quão era maravilhoso estar ouvindo do Senhor. Porque Pedro ficou ali ouvindo, eu fico pensando que ele estava sendo renovado pela palavra do Senhor. E ele ficou ali ouvindo o tempo todo. Quando ele acaba de pregar, Jesus acaba de falar às multidões, vira para Pedro e fala: Pedro, vai ao largo, faze-te ao largo e lança as redes. O que me chamou a atenção em todo esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi essa palavra: faze-te ao largo. Qual foi a palavra que Pedro recebeu do Senhor? Foi lançar as redes? Também, mas a primeira é faze-te ao largo. Em outra tradução, ela fala: vai para o mais profundo, vai para o lugar mais profundo. E aqui, querido, eu falo sobre a mudança de nível. Pedro estava ali, era um pescador. Pedro sabia onde pescar? Ele era pescador, querido. Eu não sei quando você tiver experiência de pescar aí. Eu tive pouco, mas tive algumas. Cara, é incrível. Tem algumas pessoas que parece que fareja. Não, vai ali. Ali tem. Você vai lá e pega. Pedro sabia pescar. Mas depois que Jesus subiu no barco dele, a pescaria ficou por conta do Senhor. Digo para você nessa noite, que se você fez isso também, se Jesus realmente está no seu barco, quando Jesus der uma palavra e você ir para o mais profundo, você vai também receber do Senhor um grande milagre, amém, querido? Amém? Então, querido, Jesus no barco, e Jesus fala para Simão Pedro: olha, faze-te ao largo, vai para mais longe, vai para o mais profundo. A mudança de nível em nossas vidas, de nível espiritual ou de outra forma, seja financeiro, ele acontece quando nós tomamos atitudes certas, guiados pelo Espírito Santo. Quantas vezes nós ficamos, talvez como Pedro, trabalhando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, e as coisas não aconteciam? Ou quantas vezes nós começamos a fazer coisas e parece que nada acontece? Mas nessa noite eu estou aqui para dizer para você que Deus quer te levar a um nível de mais profundidade nele, te levar a um nível diferente nele. Quando eu falo desse nível diferente, querido, eu lembro muito de uma coisa, lá no livro de 1 Samuel, da oração de Ana. Ana, ela estava orando, Ana estava buscando o Senhor, e aconteceu algo tremendo na vida dela.
O que tem a ver esse texto com a oração de Ana? Eu te explico. Diz a palavra em 1 Samuel em que Ana ia todos os anos para falar com o Senhor. Todos os anos Ana ia falar com Deus. Ela ia no templo, fazia as ofertas, as coisas aconteciam. Mas Ana era estéril. E ela sempre era subjugada, sempre ouvia uma palavra ruim daquilo que era a pessoa que estava rivalizando contra ela. E sempre alguma coisa acontecia, sempre ela falava, e sempre ela estava no templo. Assim como nós muitas vezes vimos a igreja, quando nós muitas vezes oramos, e nós começamos a buscar o Senhor. Mas teve um dia na vida de Ana, em que ela fez uma oração diferente. Algo havia mudado no coração dela, em que ela diz a palavra do Senhor que ela derramou o seu coração, ela derramou a sua alma diante do Senhor. Até confundida com bêbado ela foi, mas o fato é que ela fez uma oração de profundidade, uma oração diferente, e essa oração alcançou o coração do Senhor, e ela foi transformada. Querido, nessa noite eu quero dizer para você, que você, muitas vezes você tem vindo à igreja, e você tem orado, e às vezes tem orado também na sua casa, mas algo diferente nessa noite tem que acontecer, algo diferente na intensidade do seu coração tem que acontecer, um nível diferente de clamor, um nível diferente de profundidade, um nível diferente de clamor, de falar: Deus, eu clamo o Senhor porque só o Senhor pode me ouvir. Eu já fui no homem, eu já fui no médico, eu já fui em outras coisas que podem me socorrer, mas Senhor, só Tu pode me socorrer de verdade. O Senhor é o Deus que me escuta, o Senhor é o Deus que me salva, o Senhor é o Deus que me tira do laço do passarinheiro. É o Senhor, somente Ele, querido, não há outro. Oh Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor: uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos, que está conosco. Amém, querido? Quantos estão aqui entendendo? Quantos Jesus está no seu barco? E quantos sentem que Jesus está te chamando para um nível mais profundo? Continua a palavra do Senhor, querido. Ana fez uma oração, e fala uma coisa comigo aqui. Deus, fala após mim. Deus tudo faz com propósito. Deus tudo faz com propósito. A oração de Ana, ela é interessante, querido, porque a oração de Ana, ela não é em benefício próprio. Apesar de ela ser abençoada, ela sabia que Israel também precisava de um profeta, um homem de Deus. E por causa da oração dela, querido, pensa bem comigo. Vamos lá, fazer uma rápida linha do tempo. Ana orou, veio o profeta Samuel, que é filho dela. Esse profeta ungiu Davi, que da linhagem de Davi veio o Senhor Jesus, que está aqui hoje e nos abençoa. Amém, querido? Por causa de uma oração de uma mulher, há muito tempo atrás, uma nação inteira foi mudada, porque Deus levantou um homem de Deus naquele momento. A sua oração, ela tem que estar em concordância com a vontade do Senhor. Eu vi alguém postando essa semana, acho que foi até a pastora Poliana, no livro de Tiago: pedi e não recebereis, porque pedis para gastar em vossos próprios prazeres. Mas quando você alinha a sua vontade com a vontade de Deus, aquilo que você está pedindo te leva para o mesmo nível do Senhor, querido, só vai acontecer uma coisa: essa bênção só pode vir, não tem jeito dela não vir. Outra coisa, os peixes que Pedro pegou, eles estavam lá no mar ou não? Na noite anterior? Eu acredito que sim. Mas quando Deus deu a direção, a conformidade veio, o milagre também veio. Entenda isso, querido. Quando você olha em conformidade, as coisas acontecem. Por quê? Por que a bênção vem? Livro de Efésios, capítulo 1 fala que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui nessa noite? Você está em Cristo? Levante sua mão, deixa eu ver. Se você está em Cristo, querido, a Bíblia já diz que você já foi abençoado.
Faço aqui uma colocação: os peixes já estavam lá, faltava era Pedro tomar posse, faltava estar em conformidade com a palavra, faltava ele ir sobre a palavra do Senhor, faltava ele ir mais profundo, faltava ele se dedicar, faltava ele escutar do Senhor e passar a buscar intensamente, que os peixes vieram, os milagres vieram. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que você nessa noite vai sair daqui, e a sua oração de que estará em conformidade com o Senhor, e o milagre vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não tem como. Continua a palavra do Senhor. No versículo de número 8. Número 8. Acontece algo tremendo. Dessa mudança de nível. No versículo de número 8. Pedro, vendo toda aquela maravilha que estava acontecendo, ele se lança diante do Senhor e fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quantos sabem que Jesus está aqui nessa noite? Quantos pecadores nós temos aqui nessa noite? Alguém não peca? Não peca? Mas a graça do Senhor está nos sustentando, amém, queridos? Jesus então veio para você, querido. Agora, esse reconhecimento de Pedro, essa mudança de nível de Pedro, ela acontece de forma tremenda, querido. É você reconhecer que Jesus está aqui, que Jesus está na sua vida, e Jesus precisa transformar, mas precisa haver um reconhecimento nosso, de que nós realmente somos pecadores, não apenas de falar, mas de falar: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, se o Senhor não guiar, se o Senhor não fizer as coisas na minha vida, Deus, eu não posso nada. Ontem nós tivemos aqui um culto sobre voluntariado, também sobre mudança de nível. Vou explicar como. Só que as coisas do reino são ao contrário, né, Ana Paula? O maior exemplo, aprendi ontem, tá? Estou aprendendo. O maior exemplo de humildade, quem que é, querido? Quem? Cristo. Pedro também estava aprendendo a humildade. Ontem nós tivemos aqui um tempo precioso sobre voluntariado. Eu quero dizer algo para você, querido, de Deus. Talvez você está lá e fala: Senhor, o que eu vou fazer? Eu gostaria de servir, eu gostaria de passar o próximo nível de servitude na casa do Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Há espaço aqui na casa do Senhor. Talvez você tenha ficado na sua casa e talvez até perdendo tempo com algumas coisas. Eu não posso ir, querido. É voluntariado. Sabe o que acontece? Pedro, a primeira coisa, quando ele viu aquele milagre acontecendo, ele se lançou aos pés do Senhor e falou: Deus, eu nem mereço estar aqui, retira-te perto de mim. Sabe, querido, um coração quebrantado, um coração que conhece Jesus, um coração que está diante do Senhor, ele também é um coração voluntário, é um coração que é dado aos pés do Senhor. Sabe, querido, então, se você tem isso, talvez você tenha sido chamado a passar a um próximo nível também de servir, um próximo nível de buscar com intensidade, de participar dos departamentos da igreja. Agora vou ter que lembrar alguns. Tem louvor, tem palavra, kids, intercessão, recepção, limpeza, evangelismo. Eu tenho certeza que eu vou falar para algumas pessoas aqui do que eu vou falar agora. Deus está te chamando para um próximo nível, para servir na casa do Senhor. Eu tenho convicção de que Deus te chamou para estar também servindo na casa do Senhor. Essas pessoas que estão aqui na frente já vão passar por um próximo nível, não é, Ney? Olha que bênção. Mas eu tenho convicção, querido, que se Deus está tocando no seu coração, pastor, meu irmão, eu gosto de orar. Eu gosto de orar. Às quartas-feiras, Manuel? Às quarta-feira, à noite? Oração 9 horas. Tem dia deles, tem dia delas. Que tem muitas coisas. Para você passar para o próximo nível, você tem que fazer igual Pedro, escutar Deus falando, como eu estou falando para você aqui agora, e você tomar uma posição,
Fala, eu vou lá. Eu vou na oração. Eu vou no evangelismo. Eu vou no Kids. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. E quando você for usado, você vai ver que aquelas bênçãos que você está procurando, elas vão correr atrás de você. Nós vamos encerrando, nós vamos orar. Quando Jesus ele termina essa passagem aqui, no versículo de número 10, ele fala o seguinte, bem no finalzinho, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Doravante serás pescador de homens. No início desse texto, quem era Pedro? Pescador de peixes. Olha o nível que Jesus levou ele. Ele se tornou pescador de homens. Nós estamos falando aqui de algo espiritual, querido, nessa noite. Se você nessa noite tomar uma posição em Deus, e você for por mais profundo, porque Jesus está chamando você para ir por mais profundo, e você começar a caminhar e andar, você vai começar a experimentar milagres, você vai começar a experimentar coisas excepcionais, você vai começar a experimentar coisas novas do Senhor, e você vai ser levado para um novo nível espiritual. A sua vida será diferente, amém, queridos? Quantos querem algo diferente? Quantos querem algo novo da parte do Senhor? Quantos querem, como Pedro, sair para um nível de pescador de homens e sair de peixes e sair para pescador de homens? Querido, mas pode ser também, Deus pode te levar em um monte de coisas, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, no seu casamento. Talvez no seu casamento, e é uma coisa que Deus também me trouxe para falar para você nessa noite. Você já lutou, homem, mulher, filho, você já lutou, você já malhou, você já fez de tudo pelo seu casamento. E nada aconteceu até hoje. Ei, convida Jesus para o seu barco. Convida Jesus para o seu casamento. Eu já faço isso, eu já estou orando, querido, como Ana, ora com intensidade, como você nunca orou antes nessa noite, na sua casa, onde ore com intensidade, para que Deus mude a situação, deixa Deus gerar através de você um casamento novo, o seu filho, que precisa ser restaurado, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Eu creio num Deus que muda as circunstâncias, eu tenho certeza disso, querido, porque eu vivo isso. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que tem transformado a cada dia, não porque sou melhor, como vocês, cada um de nós somos escolhidos. Jesus entrou no nosso barco e está aqui nessa noite para transformar, mas nós precisamos ir para o mais profundo. Levante-se. Vamos cantar um cântico, e esse cântico vai ser a sua oração, amém, querido? Quero que você levante suas mãos, numa posição de rendição ao Senhor. Senhor, queremos algo novo, Jesus. Leva-nos ao próximo nível, Senhor Jesus. Faça a sua oração, Senhor. Faça a sua oração, Senhor. Não vamos chamar ninguém aqui à frente, só que se renda ao Senhor. Ó Deus, eu quero algo novo. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a situação tal. Eu quero que o Senhor me leve para o mais profundo. Eu quero que o Senhor me leve para o próximo nível. Eu quero que o Senhor me leve para o próximo nível no Senhor. Eu quero que o Senhor venha me alcançar de forma poderosa. Eu quero que o Senhor mude a minha casa, a minha família, meu casamento, o meu ministério. Me leva ao próximo nível, Senhor. Se você sente que isso é de Deus para você, ore ao Senhor, fale com Ele.